Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês nessa quarta-feira? Muito quente. Ai, tô muito feliz, tô muito ansioso. Hoje, junto com meu amigo Jorge César, vamos receber a atriz, comunicadora Vanessa Goulart, a atriz, diretora e produtora Bárbara Bruno, o especial Famílias na Arte de fim de ano. Jorge César, que vai apresentar junto comigo, meu amigo do querido, ator e dramaturgo, olha me enrolando, dramaturgo. Grande atriz, seja bem-vinda. Bárbara Bruno, boa noite. Oi, querido. Tudo bem? Peraí, Melhor deixa eu agora ajustar que estou aqui. te recebendo aqui. Ah, melhor para mim também. Vanessa Goulart, cadê Vanessa Goulart? Jorge Hum, César. Hoje são 4 telas, pessoal. isso. Jorge Jorge. maravilhoso. Oi, Bárbara, boa noite. Oi, Felipe, querido. Maravilhoso, seja bem-vindo. E Vanessa Goulart também acaba de entrar com a gente. que legal. Muito Chegamos bom. Oi, todos. Oi, Felipe. Oi, Jorge, mãe. Tudo bom? Oi, boa filho. noite. Tudo bem? Oi. Que Bom, gente, gostoso esse encontro. Muito pois é. bom. Maravilha. Bom, gente, eu vou confessar para vocês que eu estou ansioso, assim, uma live que eu estava esperando para fazer desde o mês passado, que eu estava pensando na minha cabeça. Quis convidar o Jorge, esse ator maravilhoso. O Vanessa já esteve comigo também, atriz e comunicadora. Vanessa, que fez parte da minha infância, né, Vanessa? Em várias novelas, Nova Esperança. A Bárbara também, que foi o primeiro trabalho que eu conheci vocês duas, que foi no SBT, né? Uma novela Oh, maravilhosa, que é um clássico. E o Jorge, meu amigo querido, eu não sei o que falar, estou sem palavras. Meu coração está falando, não consigo ter palavras para descrever. Obrigada. que legal. Obrigada, obrigada. Então vamos Vamos, lá. Como Bom, é que a gente, gente vai fazer? Você vamos vai deixar os meninos perguntando? falarem, né? Hã? oi? Como é que a gente vai Bárbara. fazer? Você vai perguntando, a gente vai respondendo? É assim? Também. Se vier uma história na cabeça que lembra, que vem assim, que de momento marcante, assim, quiser falar, fica à vontade. As convidadas hoje é que manda aqui. Tem bastante Isso, gente participando também, né? Então a gente tem que ficar de olho aqui. Vou até botar meu óculos, tá difícil isso. de ler sem óculos. Tava Sim. dando reflexo, mas não A tem. galera que está participando, que está na live também, que quiser enviar perguntas, é só colocar alguma perguntinha lá no balãozinho de interrogação, que a gente vai jogando as perguntas para os nossos convidados, não é isso, Felipe? Isso, se o pessoal quiser fazer pergunta, porque às vezes os comentários sobem muito rápido, né? Então não dá para ver, mas tem a Verdade. caixinha de perguntas aí que dá para a gente conseguir ver melhor. Tá bom. Bom, mas Legal. vamos, assim, gente, a primeira pergunta, né, que a gente vai começar, como é que vocês duas se viram no ramo, né? Porque, assim, é uma coisa que vem de geração de família, né? Como é que vocês duas se viram que vocês iam dar pra coisa, que o bichinho da arte picou vocês e vocês seguiram carreira, assim, né? Desde muito tempo. Como é que foi isso? Bom, eu nasci numa coxinha de teatro, né? O quintal da minha casa era a coxia. Então, o teatro faz parte da minha vida desde sempre. E isso não significa que eu teria que seguir a carreira, mas eu sempre fui apaixonada pelo palco, pelo tablado. A, a fantasia sempre fez parte do meu dia a dia. Eu tive que aprender a colocar o pé no chão, não é? Para poder voar cada vez mais alto. Porque se a gente não tiver o pé no chão, a gente não voa Uhum. alto, a gente cai É. logo. Né? E isso foi uma coisa que eu aprendi cedo. Também o fato da minha
do quintal da minha casa ser a coxia, isso também significa que nós, quando eu digo nós, eu digo a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e depois, na sequência, a Vanessa segue falando. A gente tinha essa preocupação com a arte, com extravasar os sentimentos, não é? Então, na verdade, eu nunca pensei em ser outra coisa a não ser atriz, diretora, produtora, enfim, estar no palco, viver do palco, tirar meu ganha-pão do palco. E graças a Deus foi assim na minha vida. Vai lá, Vanessa. Está sendo. Sou eu, então. Bom, na verdade, assim, a minha grande vocação desde pequena foi a comunicação. Então, eu não podia ver um microfone na frente que eu queria entrevistar, eu queria apresentar. Era uma coisa muito impressionante. Eu, com 3 anos, aquele cotoquinho de gente, mas que via uma câmera, uma luz, um microfone, queria começar a falar, a apresentar, a se comunicar de alguma maneira. Então, por isso que eu falo que a comunicação é a minha grande vocação. E, como sempre, também fiz parte da família de atores, sempre amei o palco, amei as artes. E acabou acontecendo na minha vida um convite muito inesperado, quando eu tinha 9 anos de idade, para fazer uma peça infantil. Eu fazia no colégio, sempre dirigia, criava as peças, e numa dessas apresentações de final de ano, eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, e aí a autora da peça infantil estava montando uma peça com crianças, me viu nessa apresentação, me chamou para fazer a peça, e eu fiquei super animada para fazer. Não sabia que eu vinha da família Goulart, ela não sabia, ela gostou do meu trabalho no palco, e aí eu fui falar com a mamãe, falei, olha, mãe, me chamaram para fazer a peça. E ela falou, você quer mesmo? Aí foi toda, né, a mamãe pode falar disso também, porque eu tinha 9 anos, era uma criança, né, ia fazer um trabalho profissional. Mas eu queria muito, né, eu quis muito e fiz a peça, fiquei fazendo a peça durante 3 anos, a peça Cegonha Boa de Bico, que contava para as crianças como nasciam os bebês. Aí ganhei o prêmio de revelação de atriz, a PETESP, foi muito emocionante esse dia para mim. E aí também me apaixonei pelo palco e não tem jeito, o bichinho já tá com a gente, né? É só a gente estar no palco que ele se manifesta, então não tem jeito. É uma coisa natural, é natural mesmo. É muito gostoso, é muito gratificante. Vanessa, Bárbara, Oi. mais uma vez boa noite, né? Querido. Sejam bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês, essa Muito família linda que eu admiro muito, muito mesmo, né? Então, falando em família, assim, eu queria saber um pouco de vocês, por ser a Bárbara ser filha e a Vanessa neta da dona Anicete, de São Paulo, né? Vocês se sentiam assim, mais ainda cobradas como atrizes dentro de vocês mesmas? Em primeiro lugar, é um privilégio poder vir desses dois, não é? Uhum. Ser o resultado do amor deles dois. Um dos resultados. Então, isso é um privilégio, sem dúvida nenhuma. Isso em primeiro lugar. São duas pessoas extremamente importantes, porque influenciaram muito, não só como profissionais, mas também como pessoas, não é? Dentro do seu dia a dia, dentro do seu processo de vida. E influenciaram não com palavras, mas com ações. Então, isso é uma coisa muito, muito importante de ser dita, não é? Com relação à profissão, eu acredito que toda pessoa que siga a carreira de seus pais, seja em qual carreira for, o primeiro obstáculo, sem dúvida nenhuma, é paradoxal, na verdade, porque se de um lado te fortalece na raiz, porque você tem material dentro de casa para estudar, para trabalhar,
ao mesmo tempo, você tem que criar a sua individualidade, não é? Isso. Porque não adianta você... Na nossa profissão, não só na nossa, acho, na medicina também, por exemplo, na hora que abre o pano, ou na hora que você tem que operar, não adianta você ser filho, irmão, amigo, ou você faz, porque ninguém vai fazer por você. E se fizer, o preço vai ser alto, não é? Então, ao longo da vida, isso vai te estimulando, na verdade. Eu acho que, no final das contas, é uma mola propulsora, porque você consegue também, com as dificuldades e os desafios, ir virando o jogo e criando a sua personalidade, não é? E criando o seu fortalecimento também. O que eu tenho a acrescentar, concordo com tudo que a mamãe falou, em gênero, número e grau, mas eu nunca me preocupei, principalmente quando eu estou em cena com cobrança, eu estou tão inteira ali, eu acho que mamãe também, quem nós, né, que temos a vocação, a gente não fica se preocupando com esse tipo de comparação ou de cobrança, na hora a gente está ali inteiro vivendo. Sem dúvida, filha, mas eu acho que a questão maior não é na hora do palco. Na hora do palco, não tem para ninguém. Claro. Quando abrir o pano lá, como você falou, depois da cobrança. Sim, isso existe. Aí você tem que saber lidar, né? É aquilo, você vai, né, lidando da melhor forma. Mas o que eu acho mais complicado do que a cobrança é as pessoas acharem que a gente tem facilidades. Isso que eu acho que é mais fácil. Eu acho isso complicadíssimo. Porque se fosse, né? Mas não é. É uma relação danada. Mas a gente sempre vai ter que... E quando ela tinha 9 anos, olha, meu filho, pensa bem. Com certeza. Porque, olha, não é fácil mesmo, não. Porque... Eu lembro que eu falei para ela, nada na vida é definitivo. Se quiser mudar de opinião, tem todo o direito. Claro. A mamãe sempre fala também uma frase que eu gosto muito, que é penso, logo mudo de ideia, né? Exatamente. Penso, logo mudo de ideia. A gente está aqui somos, né, mutantes, metamorfoses ambulantes, como dizia Raul. Mas é bem isso mesmo. Mas você ia perguntar alguma coisa? Felipe, você vai fazer alguma outra pergunta? Tem uma pergunta aqui do Luciano, de São Paulo, está perguntando: Bárbara e Vanessa, vocês têm preferência do veículo da televisão, do teatro e do cinema? Tem alguma preferência que seja um desses 3 veículos das artes cênicas? Olha, eu não diria preferência, porque a gente gosta de desenvolver nosso trabalho em todas as linguagens, seja no palco, em frente às câmeras da televisão, diante da câmera do cinema, porque são linguagens e processos diferentes. Então, é sempre um desafio. Você tem que... E eu já passei por essa experiência, por exemplo, que é muito interessante, de você desenvolver o mesmo personagem em linguagens diferentes, né? Para veículos diferentes. Então, a essência é a mesma, mas a técnica é outra. E isso é um desafio bastante gostoso. Agora, a essência do ator está no palco. Porque quando abre o pano, é você com o teu público. É o público com você. Numa experiência única que jamais se repetirá. Então, a função do ator, ela acontece plenamente, sem nenhum veículo condutor, a não ser a sua própria energia e a sua própria técnica. Por isso que, de um modo geral, a maioria dos atores diz: eu prefiro o teatro. Mas, na verdade, eu acho que a palavra correta não é preferir. Porque preferir, a gente prefere estar em cena, seja aonde for.
A diferença, na minha modesta opinião, é essa aqui. No palco, você depende única e exclusivamente de você. Tem toda uma magia, uma sacralidade no palco também que você não tem em outros veículos, tem outras coisas, mas esse caráter ritualístico, né, e vivo, que o teatro é vivo, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, e é isso que é lindo, né? Isso é mágico. Então, E isso o só o público teatro te proporciona. acaba sendo teu cúmplice, né? Porque o Sim, público, totalmente. mesmo que não verbalize isso, o público sabe que aquele momento é um momento só nosso, que jamais se repetirá. E que tudo pode Exatamente. acontecer. É um mergulho sem rede protetora, não é? Total, é a parceria direta, né, com o público, a troca direta. Então, o teatro tem essa magia e esse diferencial. E também o lado artesanal da nossa profissão mesmo, né? Se você for comparar com outras profissões, sei lá, um ourives, então o teatro tem também essa característica mais artesanal. Mas as outras... E aquela energia também, né? Com o espectador, com quem está assistindo, aquela troca de energia. Troca de energia total. Então, eu queria saber de vocês, Vanessa, Bárbara, queridas, se vocês já trabalharam juntas ou tem projetos para trabalharem juntas, se tiverem trabalhado, como foi essa experiência de família também, trabalhando, né, mãe e filha, atriz, diretora, atriz e filho. Já trabalhamos como atrizes, já trabalhei sendo dirigida pela mamãe, já tivemos as duas experiências. A primeira, como atrizes, foi na peça Cais do Oeste, eu tinha 13 anos, no Teatro Paiol, e foi muito, muito importante para mim essa experiência, muito, muito forte. Eu, adolescente, 13 anos, né, com aquela revolta característica da adolescência, e eu, particularmente, era muito revoltada, então brigava muito com a mãe, com o papai. Então, eu acho que a experiência no teatro me proporcionou amadurecer a nossa relação. E foi muito, 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 muito importante. Até hoje eu lembro da nossa cena, eu penteando o cabelo dela, nossa, me traz lembranças fortíssimas, né? Eu acho que eu cresci muito depois desse espetáculo e muito pela experiência de estar em cena com a minha mãe, de ter que lidar com isso, de ser profissional, né? Então eu não podia ser a garota adolescente revoltada implicando com a mãe, eu tinha que ser profissional. Então isso me fez crescer bastante. E não sei como é que foi para a mamãe, vamos relembrar essa primeira experiência. Vamos ver. É muito diferente. Eu tinha a experiência de ter trabalhado com minha mãe, ter trabalhado com meu pai, ter trabalhado com os meus irmãos. Então, eu tinha, vamos dizer assim, eu já tinha uma escola, não é? De poder separar as coisas, até onde ia a relação familiar e onde começava a relação profissional. Porém, quando se trabalha com um filho, muda tudo. É tudo diferente. Mamãe já tinha dito isso para mim, mas não adianta. Era o que eu estava falando sobre a exemplificação, né? As palavras, claro que são importantes, elas te abrem caminhos, mas as palavras não são suficientes para te dar experiência. Você só consegue pegar a experiência com atitudes, não é? Na ação propriamente dita. Então, você cortar o cordão umbilical profissionalmente é muito difícil, mas muito difícil, muito mais difícil. Mas bota difícil nisso. Então, é muito diferente. Só que isso te coloca à prova também. Porque se você não fizer esse corte, você não respeita o tablado, não é? Que era o que a gente tinha falado há um tempinho atrás, que o palco é sagrado, o palco é o nosso tablado, é a nossa
como é que fala isso, Vanessa? Nosso templo, não é? Então, a gente tem que ter respeito a ele, em primeiro lugar. E esse é um desafio enorme. E quando você consegue ultrapassar essa barreira, ou seja, cortar o cordão umbilical, no bom sentido da palavra, o trabalho passa a ser fantástico. E a recompensa é tão grande quanto o desafio. É muito bonito, muito legal. E depois trabalhei como mãe me dirigindo no Aurora da Minha Vida, que já mais velha, num outro momento. E foi muito bom, foi muito bom. Em outra peça também. Te dirigi no Antes da Aurora Compadecida. Alto da Compadecida, é verdade. Que ainda era mais adolescente. Que eu lembrei da diferença da mais velha no Aurora, mas teve o Alto da Compadecida, depois. Acho que eram essas duas, né? Agora Alto da Compadecida. Não tenho certeza absoluta. Essas eu tenho. Eu sei a sequência direitinho. Eu não lembro se teve outras. Vou pensar aqui. Eu estou lembrando dessas duas. Eu queria saber se ela sentiu assim, aquela diferença, né? Contracionar trabalhar com a mãe, a diferença do relacionamento do filha e da atriz-diretora. Né? Se causou um estranhamento para você. Eu acho que no começo você tem uma adaptação, né? Mas depois que você passa esse período de adaptação, é aquilo que a mamãe falou, a recompensa é fantástica. É muito, muito, muito bom. Você cresce muito, você aprende a dividir as coisas, então é muito, muito recompensador. Porque apesar das pessoas, de um modo geral, acharem que é mais fácil, é o contrário. É mais difícil. Porque as relações se misturam se você não souber lidar com elas. Não é? Então, na verdade, é um desafio maior. Com certeza, com certeza. Mas a recompensa também é maior também quando a gente aprende a lidar. E a gente se dá muito bem mesmo, a gente ri muito, a gente confia muito uma na outra. Então, o trabalho, né, sempre é muito, muito gostoso. É verdade. A gente teve uma experiência muito interessante também num espetáculo chamado Sábado, Domingo e Segunda. Que era um espetáculo que reunia mais gente da família. Aliás, bota gente nisso, se eu não me engano, acho que eram 17 ou 18 atores em cena. Então, é um texto delicioso do Eduardo De Filippo, onde ele ele propõe nesse espetáculo o almoço de domingo da família italiana. Daí o sábado, domingo e segunda. Né? O sábado, a preparação do almoço do domingo, o almoço propriamente dito, e na segunda-feira o resultado do almoço, né? do que ocorreu no domingo. Então, uma ideia muito interessante do De Filippo. Ele é um autor que tem uma dramaturgia interessantíssima, um humor muito próprio, napolitano. E foi uma experiência fantástica nossa, porque nós pudemos conviver, e o público também, com esse processo todo visível. Não é? Além disso, também tinha um processo interessante em cena, porque era feito macarrão em cena. Não é? A mamãe cozinhava mesmo. Então, tinha aquele aroma do ragu de domingo. Não tinha quem não saísse de lá e fosse comer um macarrão. Era impossível sair de lá. Não tinha como, né? Mexia com sentidos ali. E tinha muita gente da família. Muita gente da família. Mamãe, vovô, vovó, eu e Paulinho. Paulinho em São Paulo. Né? No Rio foi o Renato Scapim. Mas eu acho que foi a maior, né, concentração de familiares em cena. Eu acho que sim. Eu acho que
Assim, quem estava vendo o espetáculo e tudo, a gente saía lá com aquela vontade direto para a lanchonete, para o restaurante, né? Comer um macarrão mesmo, tinha que ter um macarrão. Eu andei pesquisando um pouco nessa para a gente fazer essa live, né, sobre as coisas das carreiras da família, da carreira da família. Eu gostei muito disso que você falou, essa coisa do trabalho. Teve um especial, o Damas da TV, com a dona Nitete, que ela fala assim, né, uma coisa que eu guardei para mim também, né? Eu não reclamo do excesso de trabalho. O trabalho revigora a gente. Eu sou um negócio das injustiças. O trabalho. Como que vocês levam isso, gente? Você, Vanessa, essa coisa assim dela, legado que ela deixa, né? Não me reclamo do excesso de trabalho, que é revigorante, mas não suporto injustiças. É verdade. Nossa, É verdade. toda a sabedoria da vovó. Nossa, exatamente isso. E outra coisa que acontece com a gente também, não a gente, o artista de um modo geral, no nosso trabalho, nós não temos rotina nem estabilidade. Né? A gente, na verdade, nós somos saltimbancos. Essa é que é a verdade. Né? Nós somos grandes saltimbancos. Então, quando vem um trabalho, normalmente nunca vem um só. Às vezes fica um tempão sem trabalho nenhum, a gente começa a ficar desesperado. Meu Deus, como é que vai fazer? Aí, quando vem um, vem dois, três ao mesmo tempo. E aí a gente tem que pegar tudo. Claro! Tem que reclamar, imagina, agradecendo. Imagina, o grande feliz da vida. Eu tive uma experiência curiosa, acho que há uns 2 anos atrás, eu fiz um filme e gravei uma série ao mesmo tempo. E deu para fazer, porque, é verdade, e deu para fazer porque o filme eu filmava de madrugada. E a série eu gravava durante o dia. Então, claro que não eram todos os dias, senão a velhinha aqui também não aguenta. Mas vários dias eu emendei, sim, saí de um personagem para entrar em outro. E foi uma experiência fantástica, adorei, porque também é um grande desafio a gente poder... Na verdade, nós somos movidos a desafios, não é? A gente está assim, por que a gente diz que está sempre estudando, que está sempre... a gente não para nunca? Porque aquela experiência, por mais tempo de janela que se tenha, por mais experiência que se tenha, aquele personagem você nunca fez. Então, aquele personagem que você vai fazer agora, nesse momento, é um desafio novo para você. E você também está diferente, você muda cada dia. Então, a tua maturidade também conta no processo, né? Claro, nós trabalhamos, então é tudo diferente. Nós trabalhamos a flor da pele. Nada se repete. É o que falam do teatro. Às vezes as pessoas perguntam, mas você não cansa de repetir todo dia a mesma coisa, né? No palco, o mesmo texto, as mesmas pessoas, mas é tão diferente a cada dia. E é difícil explicar isso. Nunca é a mesma coisa. Público diferente, você é diferente. Em favor do público. O público não sabe, mas é ele quem determina o ritmo do espetáculo. Não somos nós. Nós temos que ter sensibilidade para perceber qual é o ritmo que aquele público quer. O nosso trabalho é esse, de sensibilidade. Mas quem determina o ritmo do espetáculo é o público, na verdade. Por isso que muda a cada dia, porque as pessoas são diferentes. Só complementando um pouco o que a mamãe falava sobre justiça e injustiça, porque no nosso trabalho, a primeira coisa que a gente aprende no nosso trabalho é a não julgar. Analisar, sim, pesquisar, sim, mas julgar de jeito nenhum. Porque nós acabamos experimentando na nossa profissão experiências que jamais experimentaríamos na nossa vida pessoal. E com isso, a gente tem que estudar
e analisar processos de determinadas pessoas que aparentemente, se a gente olha e diz, isso não, imagina, fulano está completamente errado, fulano não pode fazer isso de jeito nenhum. Aí você acaba tendo que fazer uma cena passando por aquela situação e você é obrigado a experimentar aquela situação, a sentir dentro de você aquele processo, e aí você começa a entender, não é? O porquê. Isso não justifica. Isso é outra. Sim, claro. Não tem exercício maior de empatia. Não tem exercício maior de empatia. Exatamente. É um grande exercício de empatia. E isso faz com que você, em primeiro lugar, como eu falei, não julgue. E, em segundo lugar, fique muito atenta também ao julgamento externo. Não é? Principalmente. Então, tinha até uma pergunta que eu ia fazer, mas vocês praticamente responderam, né? Assim, exatamente sobre qual personagem que vocês ainda não fizeram, que vocês acham que seria um desafio para vocês? Todos! Todos os que venham pela frente. O que vier. São todos novos, são todos desafios. E assim, tem que renovar, né? Você tem que transformar, na verdade. O ator vai transformando, vai se transformando sempre. Tem uma coisa muito legal na nossa profissão também, que é o fato da idade ela não te cortar. Ao contrário. Ao contrário. Você, com a idade, você tem desafios grandes de grandes personagens também. A gente enfrenta de um modo geral, quando eu digo a gente, é a sociedade. A sociedade enfrenta de um modo geral um grande preconceito contra as pessoas mais velhas. Isso é um fato. E isso acontece conosco também. É claro. Né? Tanto que tem uma campanha que eu adoro, quero veteranos na TV, não é? Tem uma campanha liderada pelo Montenegro Talent, um agente, e que realmente é um processo de preconceito mesmo. Porém, na nossa carreira, a idade ela não é como é que fala isso? Um fator prejudicial. Hein? Não é um fator prejudicial. Não é. Realmente não é. Outra coisa, você pode começar a sua carreira em qualquer tempo. Não é? É verdade. Você não precisa ter começado lá atrás. Você pode retomar a qualquer momento. Porque personagens existem. E o teatro, aí falando especificamente do teatro, na televisão e no cinema é um pouquinho mais difícil. Mas no teatro, o teatro é uma caixa mágica, onde tudo pode. Desde que seja bem feito. Então, essa mágica acontece na sua frente. Então não tem idade, não tem feio, não tem bonito. É uma caixa mágica, realmente, onde tudo pode. E você pode ser o que quiser também em cena, né? Sim. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser bicho, você pode ser planta, você pode ser uma parede. Uma vez eu passei por uma experiência muito curiosa no Alto da Compadecida. Nós fazíamos que é um espetáculo que eu dirigi. Eu não fazia como atriz. Mas nós fazíamos vários espetáculos para escolas. Aliás, foi uma temporada maravilhosa, uma reação maravilhosa. Eu guardo com muito carinho esse espetáculo. E teve um dia uma apresentação que um ator não conseguiu chegar. Ele fazia o padre. E eu estava com a casa lotada e aqueles alunos tinham vindo de outra cidade. Era um processo
difícil, não tinha como suspender o espetáculo. Já estava esperando, já estava atrasado há mais de quase meia hora, eu acho, e não tinha como resolver, o ator preso no trânsito, enfim, eu não tinha solução. Eu falei, quer saber? A caixa é mágica. Se a caixa é mágica, é hora de provar isso. Saí da plateia, porque eu começava o espetáculo com todos os atores em cena. Não é? Então, os atores, na verdade, já estavam em cena, o público já estava em cena. Eu começava com um prólogo. Eu sei que eu subi da plateia para o palco, os atores ficaram olhando assim, não sabiam o que estava acontecendo. Eu fiz um pequeno discurso para a plateia, falando, o tema era exatamente esse, a magia do teatro, como tudo era possível. E aí peguei esse mote e falei para a plateia. Eu lembro que eu terminei falando para a plateia assim, e para provar isso tudo que eu estou dizendo, nós vamos começar o espetáculo agora. Eu vou fazer um personagem e vocês, no final do espetáculo, vão ter plena consciência de que o padre esteve aqui. E saí de cena e começamos o espetáculo. Eu te confesso que quando eu cheguei na coxia, que eu botei a roupa do padre, que eu me olhei no espelho, eu falei, eu sou completamente louca, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas foi uma experiência fantástica. O espetáculo correu lindamente, o público embarcou lindamente, e é um público que não é um público fácil, que é um público adolescente, e o público adolescente, isso é maravilhoso, mas é fato. O público adolescente, como o público infantil, é um público que não tem pudor. Então, ele reage, ação e reação imediatamente. Se ele não gosta ou se ele não acredita, ele te devolve no mesmo momento e na mesma moeda. Então, eu digo com muita segurança que foi um belíssimo espetáculo, porque a gente teve um retorno delicioso da plateia, uma plateia adolescente. Então, que não tem pudor, né? Não tem pudor. Que eu guardo no coração e na cabeça. Eu também tenho uma experiência parecida quando eu fui chamada para substituir a Fafi Siqueira no espetáculo muito louca, que a Fafi não ia poder fazer durante umas 5 semanas e eu fui convidada uma semana antes do espetáculo para fazer, eu e a Sueli só, e era um espetáculo que eu não teria idade para fazer, porque elas já eram mais velhas, na base dos seus 50 e poucos anos, ainda envelheciam 20 e tantos anos. E eu, em uma semana, tive que encarar esse desafio. Acho que foi o maior desafio que eu encarei na minha carreira até hoje. E foi fantástico. Realmente, o tamanho do desafio era aplaudido em cena aberta e as pessoas acreditavam que eu estava envelhecendo, que o personagem estava envelhecendo. São coisas que e realmente te proporciona. O teatro te proporciona. Outra experiência fantástica que eu tive também, eu era assistente de direção do Antônio Mercado num texto do Dias Gomes chamado Meu Reino por um Cavalo. E a gente estava fazendo a temporada aqui em São Paulo, e mamãe estava gravando novela no Rio ao mesmo tempo. Então eu era stand-in da mamãe. Mas achei que nunca faria, né? Porque, primeiro, pela profissional que a mamãe sempre foi. E segundo, eu falei assim, imagina se o pessoal lá no Rio sabia que ela estava fazendo teatro em São Paulo. Então, de um modo geral, sempre dava para... Ela sempre chegava. Enfim, porém, teve um dia que não deu. Não deu para ela chegar. E eu tive que fazer o espetáculo. E além da responsabilidade de substituí-la, a personagem era casada com meu pai. Então ainda tinha mais que ela fazia a mulher do papai, né?
na peça. Uhum. E aí começou, antes de começar o espetáculo, foi anunciado, claro, que a mamãe não faria o espetáculo aquela noite e que ia ser substituída por mim. Eu já estava esperando que metade da plateia fosse embora, né? Falei, bom, porque também existia essa possibilidade, é óbvio, a gente falava isso, e quem quisesse trocar um ingresso, era só chegar na bilheteria, claro. Ninguém trocou. E foi um belíssimo espetáculo, graças a Deus. Também foi uma experiência fantástica, que eu sabia que corria o risco, mas nunca pensei que fosse fazer, né? Enfim, o teatro tem... deixa eu aproveitar. Peraí, Vanessa, só um pouquinho. Eu vou aproveitar para vender meu peixe. Claro! Falando tanto de teatro. Estou fazendo um espetáculo no Rio de Janeiro. Delicioso. Chamado As Meninas Velhas. É um texto do Cláudio Tovar. Eu, Lucinha Lins, Sônia de Paula, Nádia Nardini. Nessas 2 últimas semanas de dezembro, a Simone Centurioni está substituindo a Nádia Nardini, que teve que ir para os Estados Unidos, porque ela tem o green card. Se ela não fosse, ela ia perder o green card. Essas coisas do teatro ao vivo, né? Então, a Simone Centurioni está substituindo, nesse momento, a Nádia Nardini. E é um espetáculo delicioso que fala sobre a amizade, fala sobre o processo do envelhecimento de uma maneira muito, muito engraçada, muito sutil e muito amorosa. É uma peça que está me trazendo um prazer muito grande. Primeiro, pela química dessas atrizes. A direção do Tadeu Aguiar, que é uma direção muito sensível, muito agradável. E, em segundo lugar, depois desse processo todo que estamos vivendo, poder estar no palco novamente é indescritível. Não percam, hein, gente? Pessoal do Rio, eu ainda não assisti aonde no Shopping da Gávea. No Rio de Janeiro, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, sextas e sábados às 21 horas, no domingo às 20 horas. Estou esperando vocês lá. Vai ser uma emoção muito grande. Nossa! Pessoal, vamos aproveitar. Eu ainda não assisti online. Estou morrendo de vontade de ver. O título do espetáculo é As Velhas Senhoras, né? As Meninas Velhas. As Meninas Velhas. Pronto. Eu estou escrevendo aqui. O pessoal está na caixinha de pergunta aqui. Vamos ver. Pessoal... Bárbara, você já deu aula de interpretação ou tem vontade? Foi a Thay Monteiro, você já foi professora de interpretação. Dei aula, assim, dei muita aula de teatro. Nossa, dei muita aula. Primeiro, no Teatro Paiol, fiz vários cursos, dei vários cursos lá no Paiol, e fui professora também do Teatro Escola Celilina. O que me deu muito prazer também, foi muito bom, gosto muito de dar aula e tenho experiências fantásticas como professora, aprendi muito dando aula. A gente realmente aprende, com tudo, a gente aprende com tudo. Com certeza, respirando a gente aprende, né? Basta prestar atenção, porque também se você não presta atenção,
Não adianta não nada. molha o seu olhar, né? Não aguça o seu olhar, você não aprende nada também, né? Então, depende da gente. Mas a gente tem oportunidade de aprendizado o tempo inteiro. Eterno E é aprendizado, é isso. eterno aprendizado. E constante, eterno e constante. É. Eterno e constante. Bárbara, Vanessa, vai falar, Felipe, alguma coisa? Não, pode ir. Ele já pode ir. Por favor. Pronto. Quando vocês estão ensaiando, vão gravar algum trabalho, vocês estão sempre juntas com a família, sempre pedem conselhos, opiniões sobre a criação da personagem deles, dentro desse estudo. Quando possível, sim, eu estou me ouvindo meio mal. Ele perguntou se a gente, quando vai ensaiar ou está com algum trabalho, se a gente troca ideia, se a gente pede opinião, se a gente, né, tem contato e fala sobre o trabalho. Sim, sim. Né? A gente conversa muito. Depende um pouco também do momento que a gente está vivendo, né? O que eu quero dizer com isso, se nós estivermos na mesma cidade, convivendo, com certeza a gente troca experiências e conversamos sobre isso. E é possível, a um determinado momento do ensaio, no começo não, mas a um determinado momento do ensaio, a gente sempre dá um jeitinho de assistir um ensaio para a gente trocar ideias. Mas já aconteceu também de estarmos em cidades diferentes, geograficamente, e aí não dá para ver, a gente só vai assistir depois de pronto. Já aconteceu. Ou seja, não é uma regra, né? Não é uma regra, nada. Mas se houver possibilidade, se a gente tem a possibilidade, a gente toca. É isso aí, peraí, deixa eu abrir aqui a porta. Aí. Pronto. E como foi esse momento de vocês? Como foi que vocês se prepararam? Tem trabalho nessa época da pandemia, na época da pandemia para vocês? Como foi esse momento de pandemia, né, para viver, respirar um pouco de arte? Ai, nossa! Bom, o processo para a gente, né, como todos sabem, foi bem intenso. Foi bem intenso. Dia 20 de dezembro de 2020, vovó foi embora. Vai fazer 1 ano agora. Logo depois, meses depois, mamãe se contamina, vai, hospitaliza, entuba, quase vai e volta. Então a gente viveu todo... Graças a Deus, é uma gratidão imensa. Sabe, todos nós. Olha, eu só tenho a agradecer. Tudo que eu vou pedir, eu acho que eu já estou sem crédito, porque só essa graça, nossa, não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras. Eu digo para vocês, de fato, que eu sou uma sobrevivente. Sou mesmo. Sou uma sobrevivente, porque não é brincadeira, não é fácil esse processo. É muito difícil. É uma epidemia muito séria, muito séria. As pessoas não têm noção do processo que é, só quem passa para ter noção. A gente fica ouvindo as opiniões, as pessoas falarem, diz, olha, não é bem assim. Quem passa pelo processo tem a dimensão do que ele significa. Claro, e graças a Deus, que tem a maioria das pessoas pega de uma maneira menos violenta, menos forte. Graças a Deus, senão o planeta já tinha fechado as portas. Mas a gente tem que respeitar quem está lá. Quer dizer, mesmo que você não espero que não passe,
pelo processo, mas você tem que saber que tem gente que está passando. É a empatia, né? Por isso que se fala tanto da falta de empatia, né? Se todos tivessem experiências como atores, talvez entendessem um pouco mais, porque realmente é um grande exercício de empatia e está muito em falta. As pessoas não calçam os sapatos dos outros. E você tem que perceber que se você faz para o outro, no fundo você está fazendo para você mesmo. Para você, com certeza, com certeza. Então, como a gente teve esse processo intenso, antes da vovó adoecer, eu fiz um espetáculo que foi muito interessante, que foi o Drive-In, Amor no Drive-In, Por Favor Não Me Convide, do Dato Ribeiro, que era um espetáculo feito num estacionamento, drive-in, mas diferente dos outros drive-ins que eram feitos, que era muito stand-up, gravado e passado no telão, o nosso realmente era teatro, era uma experiência teatral. Era para 25 carros. E você assistia dentro do carro. Era um processo, uma ideia maravilhosa. O teatro está sempre se reinventando, né? Sempre, sempre. E participava, os carros participavam, com buzina, com farol, então tinha os momentos de participação, que era interativo. E muitas pessoas que não tinham saído de casa, estavam sem sair de casa há meses, 5 meses, saíram pela primeira vez para assistir o espetáculo. E foi muito, muito, muito interessante esse trabalho. E aí, depois eu continuei com o meu programa de rádio, que também vou vender meu peixe, Despadronizada, todo sábado às 18 horas, na Rádio Vibe Mundial, e tem o podcast também, pelo Spotify, pelo Deezer. Então eu deixei de ir ao estúdio e passei a gravar em casa no formato de podcast. Então também tive que reinventar o meu programa, mas continuei com ele ativo. Gente, eu posso perguntar uma coisa de infância com vocês duas? Duas perguntas, né? Como é que foi? Acho que a primeira novela de vocês, assim, que eu chegava da escola, eu não saía de frente da televisão para começar. Foi a primeira novela que vocês... Foi núcleos diferentes, mas integraram o elenco, né? Vocês duas. Como é que foi fazer junto Maria Esperança, vocês dois elencos? E para Bárbara, como é que foi fazer a Dona Bento mais jovem? A Dona Bento do sítio mais jovem. Teve um episódio. Como é que foi? Fazer a mamãe? Mas a Dona Bento. A Dona Bento, tá. Tá bom. Vai, Vanessa, responde, depois eu respondo. Primeiro do Maria Esperança, como foi? Realmente a gente não contracenava, né? Eram núcleos diferentes. Mas era muito... Eu adorava fazer a novela, o clima do SBT era muito gostoso de se trabalhar. A mamãe depois esteve lá no Cúmplices, né, de um resgate, mais recentemente. Mas foi uma novela que eu adorei fazer. O elenco era muito gostoso. Tânia Bondesan, que era minha mãe, a Malvina, Bárbara Paz, Maria Esperança, Ricardo Ramori. Era muito gostoso. Que marcou a sua vida. Foi muito legal. E eu também tive a experiência de viver a vovó eu tive a experiência de viver a vovó no Tititi também, fazendo a Júlia jovem, que foi também muito legal, muito forte. Também vovó Nonoca no Desci de Verdade. Ou seja, a gente está sempre revivendo umas às outras, se renovando, É muito gostoso. Bom, para mim, Maria Esperança foi uma experiência ótima. Pena que a gente não contracenou. Eu acho que a gente não contracenou nunca nessa novela. Porque nenhuma vez. Os núcleos eram bem diferentes. Eu acho, para não dizer que nenhuma vez, assim, mas aí não vale. Na festa, missa, velório, que vai todo mundo. Aí a gente estava também, mas a gente não contracenou. Uma pena. Mas a novela era divertida, foi muito agradável de fazer. Na sequência também, ela falou do Cúmplices de um Resgate, que também foi uma delícia. Adorei fazer. Fui fazer uma italianona, e aí era um outro tipo de público, que era um público mais infantil e adolescente, que é um público que eu adoro trabalhar para esse público, adoro. Foi uma delícia. E fazer a Dona Benta do jovem foi um presente. Porque
fazer esse personagem por todas as razões do mundo, a começar pelo Monteiro Lobato, não é? Poder ter o privilégio de fazer, mesmo que um pouquinho, a Dona Benta, criando essa ligação com a minha mãe, foi um presente. Eu agradeço muito por poder ter tido essa experiência. Foi lindo, realmente foi lindo. Nossa, que legal, né? Vocês duas já fizeram no caso, a Bárbara, a mãe dela, a sua avó em novela, assim, mais jovem, assim, fez o mesmo papel, né? Que legal, eu gente. Eu tive uma experiência Foi curiosa a Vanessa foi a também. Tititi, né? Eu tive uma experiência... A da Vanessa foi em Tititi. Foi Tititi. E depois ela fez a vovó na Dercy. Aí a vovó Nonoca. Eleonor Bruno. E eu vivi também uma experiência contrária numa novela da Tupi, porque a vovó, numa novela chamada Divinas e Maravilhosas, a vovó fazia minha mãe. Então era curioso também. Eu tinha que chamar a vovó de mamãe. E a mamãe fazia a novela também. Fazíamos, que bonitinha essa Nonoca, Vanessa. Dedeia. Dá boa noite, Dedeia. Oi, Dedeia. Boa noite, Dedeia. Mas essa experiência também era curiosa, nessa novela Divinas e Maravilhosas. A mamãe fazia a novela também, fazia outro personagem que não tinha nada a ver com o meu personagem, com o personagem da vovó. E aí, porque o personagem da vovó entrou no meio da novela, que o meu personagem, no meio da novela, acabou crescendo, e aí entrou a família dela. E quando entrou a família dela, a vovó foi escalada para viver a minha mãe. Era a vovó vivendo a minha mãe e o Jofre Soares vivendo o meu pai. Você vê que era uma família boa, né? Muito boa. Era ótimo. Bárbara, Vanessa, e projetos estão vindo por aí? Sempre. Sempre, não tenho nada concreto, mas muitas ideias aí. Nada que eu possa falar, né? Mas o problema vamos ver o que a gente não Surpresa. pode falar muito. Mas projeto, graças a Deus, a cabeça da gente vive povoada de sonhos, vive povoada de projetos. Então, a gente não é arquiteto, mas vive de projetos. É verdade, é verdade. E a gente tem, sim. Vamos ver quais que sairão, né? Exatamente. Mas que sai. Saiam, né? Que saiam. Chegue até a gente. A minha próxima pergunta para a Vanessa. Vanessa, a gente até conversou essa nossa live, né, que a gente fez a primeira vez. Um assunto que você gosta muito de abordar, falar dessa coisa da empatia, lugar de fala das mulheres, né, na vibe mundial do programa Despadronizada. Além de querer passar essa conscientização de empatia para as pessoas, eu gosto muito de ouvir você falar isso. Assim, você fala assim com uma gana, com uma garra, essa coisa das mulheres, assim, né, se inserir no mundo de uma maneira um pouco mais militante, né, uma maneira um pouco mais assim, nós temos os mesmos direitos, nós somos iguais a todo mundo e eu posso estar nesse lugar. O que você tem para falar, que você assim, gosta de transmitir isso, Vanessa, para as mulheres? Assim, eu adoro ver quando você fala disso. Que bom que você sente dessa maneira, porque eu realmente falo com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha crença. E a ideia do programa veio justamente da questão do fora do padrão, do despadronizado, não querer ser igual a outras pessoas. E isso partiu de uma experiência minha. Eu sofria muito com isso. A questão de me enquadrar no corpo ideal, a questão de ser igual às outras. E sofria esse preconceito, que realmente ele existe, principalmente na nossa profissão, né? Então, a gente é muito cobrada, as mulheres principalmente. As mulheres são cobradas o tempo inteiro. Eu até criei uma piada numa peça que eu fazia, o Bora Balzaquiar,
que a mulher podia se chamar boleto, né, de tanta cobrança, porque a gente é cobrada o tempo inteiro. E aí o Despadronizada veio disso, quando eu percebi que eu não precisava me enquadrar, que era muito mais interessante não me enquadrar, ser diferente, ser do jeito que eu sou, exatamente do jeito que eu sou, e me gostar assim, me amar assim, e olhar o mundo de frente assim. E para mim foi libertador. Veio com um ensaio fotográfico que eu fiz, que eu me vi. Eu sempre ficava me escondendo, não gostava do meu corpo, me achava gorda, acima do peso. E eu me vi nas fotos e falei, nossa, tô bonita, gostei de mim. Pela primeira vez eu tive essa sensação. E aí eu vi que eu não precisava me enquadrar para gostar de mim. E foi libertador. E aí veio o programa e eu procuro estimular isso nas pessoas e faço com todo o meu coração e espero estar levando essa minha experiência para outras mulheres ouvintes por aí, porque nunca é tarde para se libertar, para sair das caixinhas, né, em que elas foram colocadas durante a vida inteira. Nunca é tarde. O importante é você se libertar, ser você, se encontrar com você mesma e se amar verdadeiramente. É muito fácil falar, eu me amo, não, mas não é só falar, é verdadeiramente se amar, se gostar. Aí todo mundo. Era aquilo que eu estava falando, né? A palavra, claro que a palavra tem sua força, é fundamental, evidente, isso é óbvio. Mas precisamos ir além das palavras, não é? Sim, precisamos ir nas atitudes, precisamos ir nas essências. E é a partir daí que as mudanças acontecem. Exato. A palavra recheada de verdade, de sentimento. Aí tudo acontece. Aí a vida flui. Verdade. Aliás, essa é a palavra, verdade. Né? Verdade. Palavra linda. Consciência, verdade, são palavras lindas que tem que estar ecoando dentro da gente, reverberando o tempo inteiro. É isso aí. E é o que o ator lida, não é? O ator lida exatamente com a verdade. Apesar de usar fantasia apesar de usar mentira para chegar na verdade, né? É o paradoxo, né? O eterno paradoxo de tudo. Paradoxo da vida. É isso, gente. Tem mais gente perguntando aí? Vamos ver aqui. Jorge, tem mais alguma pergunta? Vamos dar uma olhadinha na caixinha? Vou deixar à vontade para os colegas que estão fazendo perguntas também, dar uma oportunidade para os queridos colegas que estão assistindo a live. Tem um pessoal, às vezes, os comentários aqui eu não consigo ver todos, né? O pessoal tá dando boa noite. Aqui, ó. Bárbara e Vanessa maravilhosa. Tá falando aqui, ó. Bárbara e Vanessa, duas maravilhosas atrizes de família. Quem escreveu aqui? Ó, um monte de gente aqui comentando. Mas, assim, né? Resumidamente é isso. E eu gosto muito desse... Bom, acho que não tem nenhuma pergunta ainda. O pessoal vai mandando na caixinha com pontinho de interrogação, porque fica mais fácil da gente ver, né? O pessoal vai subindo nos comentários e a gente não consegue acompanhar tudo. É um tema muito sério isso, né, Vanessa? Eu gosto quando você fala disso, né, dessa coisa das mulheres ter lugar de fala, e muita gente acha que é besteira. Acha que foi aquilo que a gente conversou da outra vez, né? Eu não sinto na pele, eu não passo por isso, então o que o outro está falando é besteira. E não, você sabe muito bem disso, né? Então, as minhas opiniões, que não for de empatia, que seja uma coisa... ou uma crítica construtiva, ou então, por favor, você não é apto a isso, mas respeita o que o outro está passando. Eu gosto muito quando se entra nesse tipo de assunto, né? E o mundo está mudando para isso, né? Tá mudando, graças a Deus, graças a Deus. Hoje a gente pode falar, né, sobre os nossos sentimentos, os nossos incômodos, de uma maneira livre, de uma maneira direta, sem máscaras, quer dizer, com máscaras, por enquanto, de Covid, né? Para proteger do vírus ainda, mas sem máscaras no sentido de, né, de falsidade. E você vê que as máscaras estão ajudando a derrubar as máscaras. As outras máscaras. Sim, é mais um paradoxo, né? Mais um paradoxo. O tempo inteiro a gente lida com os paradoxos da vida. Mas é isso, é o aprendizado mesmo. As diferenças.
As diferenças nos ensinam o tempo inteiro, respeitar as diferenças, respeitar o diferente. Viva as diferenças. Viva as diferenças. Elas nos fazem crescer demais. Agora chegou outra pergunta. Jorge, vai fazer alguma pergunta antes de eu... Não. Pode. Tem umas perguntas aqui, tanto que umas perguntas até que foram já feitas, algumas perguntas também bem utilizadas. Eu prefiro deixar agora para a galera. Eu quero ouvir também. Quero ouvir. A Pai está perguntando aqui, tem alguma peça que vocês duas sonham em fazer? E tem um outro comentário que quem falou aqui foi o Nil Pinheiro. Família Goulart, sinônimo de simpatia, talento e humildade. Está falando para vocês aqui, o Nil Pinheiro. Mas a pergunta... Obrigada. Bárbara e Vanessa, já teve alguma peça que vocês sonham em fazer? A gente sonha em fazer uma peça que a gente ainda não achou, né, mãe? Então nós estamos procurando, na verdade, uma peça para nós fazermos. Não tem assim nenhuma específica que a gente queremos fazer essa peça. Mas claro que a gente tem muita vontade de dividir o palco de novo, claro. E a gente tem vontade de fazer uma peça nós duas, né? Uma peça mãe e filha, não necessariamente, mas uma peça para nós duas. Mas uma peça para nós duas. Que a gente tem buscado tem um tempo, mas ela ainda não apareceu. Ainda não achamos. Mas virá. Virá. E, Bárbara, quando foi o momento assim que você descobriu assim, a Vanessa, na infância de Vanessa, você descobriu que a Vanessa seria atriz? Essa menina quer seguir a mesma carreira que eu. Não descobri, não. Ela é o contrário. Ela é que veio. Né? A gente sempre... Sabe o que acontece? A gente também tem... Quando eu digo a gente, eu, no caso, que é quem está falando, mas também através dos meus pais, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a liberdade, sabe? Com a liberdade de escolha. Então, se você fica muito em cima do filho, não, você vai fazer isso, faz aquilo, eu queria que fizesse isso, você, bem ou mal, você acaba influenciando, não é? E a gente, ao contrário, a gente sempre lutou muito e luta até hoje, e lutaremos sempre pela liberdade. Cada um de nós tem que ser livre para escolher aquilo que lhe convém. Mesmo porque toda mãe e todo pai, o que a gente deseja, de fato, para os filhos, é que eles sejam felizes. É isso que a gente deseja. E ninguém consegue ser feliz fazendo o que não quer. Eu lembrei da história do batizado do Léo. O Léo, meu irmão maravilhoso, que é advogado, acabou de lançar um livro aí, maravilhoso. O Léo, durante o batizado do Léo, né? A mamãe fez o cursinho de batismo, e aí tinha, né, uma pergunta, que era, o que você deseja para o seu filho? E ela tinha que responder, o batismo. Aí chegou o dia do batismo, ela com o menino no colo, aí o padre perguntou, o que a senhora deseja para o seu filho? Aí ela, que ele seja muito feliz. O padre tinha que ser um batismo. A mamãe ficava do outro lado fazendo assim, o batismo, se deseja o batismo. Tudo organizado. Então vocês veem que a mamãe sempre desejou a felicidade dos filhos. Sempre desejou a felicidade dos filhos. É verdade. É o que toda mãe quer, né, na verdade. Bárbara, Vanessa, sabe que o Paulo Goulart, né, o seu avô e seu pai, ele é meu conterrâneo, ele é daqui de Ribeirão Preto. Eu até esqueci de falar, teve uma novela que ele estava gravando, meu pai conheceu o Paulo, eu não lembro que novela, foi num posto, que eles estavam indo gravar estéreo, né, acho que em outra cidade. O papai falou o nome da novela, mas eu não me recordo. Eu até falei, vou fazer esse comentário na live. Ele chegou, né, meu pai viu que era o Paulo Goulart, né,
Só me desculpa, o senhor dá licença, eu posso pedir um autógrafo para o senhor, que eu gosto do seu trabalho? Ele veio, conversou, cumprimentou meu pai, mas eles não estavam aqui, estava na cidade, acho que era perto de São Paulo. Porque Ribeirão Preto dá umas 3 horas e quase 4 horas de São Paulo, né? Mas era uma outra cidade que acho que a novela foi fazer umas gravações externas, né? E o papai estava indo viajar a trabalho, mas eu não lembro que novela que era. Mas ele chegou no Paulo Goulart e falou, eu gosto... Senhor, o senhor pode me dar um autógrafo? Veio, os dois conversaram um pouquinho, cumprimentou meu pai. Que bom. Que legal. Várias gerações, né? Desde meu pai, vovó também adorava assistir as novelas da Anissete, né? A gente gosta de ver vocês até hoje, então, gerações e gerações, né, gente? Que a família de vocês tem pegado a gente, né? Que fez a gente ser fã, né? Que bom. Fico feliz. Que bom. É a família amada da TV brasileira, né? Família Goulart. Fico muito feliz. Coisa boa. Coisa boa. Vamos lá. E aí, mais algumas perguntas? Vamos ver se tem mais perguntas aqui, o pessoal. Vamos ver aqui. Sim, o Luciano está perguntando. Vocês têm a impressão que as novelas estão perdendo posto para séries e histórias mais curtas? E por quê? Olha, eu acho assim que existe... O mundo está abrindo para diversidades, graças a Deus, o que é um ótimo sinal. Mas eu acho que a novela sempre terá o seu papel. Por quê? Porque é um veículo muito forte aqui no Brasil. Não esqueça também que o Brasil é muito grande. Além de ser muito grande, tem uma disparidade grande também social. Então, tem muita gente que não tem acesso a outras formas de comunicação televisiva que não seja TV aberta. Então, a novela continua tendo a sua importância e terá sempre, como folhetim, né? A novela veio do folhetim. E essa função social eu acho extremamente importante, acho que vai continuar, eu acho que vai se adaptar, né? a um novo processo. Há um tempo atrás, antes do controle remoto, a televisão tinha um apelo absoluto. Não é? E você vê que eu fui no controle remoto, eu não fui nem nos canais fechados. Porque quando começou o controle remoto, foi aí que começou a grande mudança da televisão. Porque antes era um poder absoluto, dava praticamente 100%, não é? de audiência. Então, era um poder muito grande, realmente. Isso eu acho não, tenho certeza, isso já modificou e vai modificar cada vez mais. Mas isso não significa que vá acabar. Isso não significa que vá... Porque a novela é muito querida no Brasil, né? Sim. A novela é uma coisa que é muito querida pelo grande público brasileiro, há gerações, né? Muito! E tem um papel importante dentro da sociedade, sabe? Continua tendo e continuará tendo. Né? O que acontece é que ela se adaptar a novas realidades. Né? Aliás, de um modo geral, a arte ela está sempre refletindo a sociedade que ela ocupa. Né? É o papel, né? O papel da arte, verdade. Agora, essa diversidade também é muito rica. Os streamings, essa ampliação de mercado, sem dúvida. Mas eu concordo que não vai acabar, mas você vai ter uma gama maior para poder optar, né? Para poder optar. Quem tiver que realmente, aquilo que a mamãe falou, tem muita gente que não tem acesso, né? A internet não chegou ainda para todo mundo, então é um processo.
né? Então, tudo a seu E tempo. é uma concorrência sadia, né? Que vai lhe dar várias possibilidades, Claro, também várias claro. pessoas assim podem entrar também no mercado de trabalho que estão de fora também, porque exatamente tem isso. A Tem concorrência, a todos os concorrência gostos. saudável é sempre boa. Sim, Uhum. Isso. é rica, né? Rica. Te Muito, desafia Muito. a fazer mais e melhor, né? A fazer melhor. claro, Isso é bom para a gente também, que é mais oportunidade de trabalho também, né, claro. gente? Sem dúvida. E o que acontece também é que hoje em dia as coisas estão muito rápidas. A gente percebe essa Agilidade, né? Agilidade. agilidade e essa sensação do público de não ter muita paciência, né? Então é muito. Quando a gente Isso vê é as uma novelas pena. antigas, é uma pena, exatamente. Isso é uma Eu vejo, pena. eu sou fã do canal Viva, eu vejo novela antiga o tempo todo, e é tão diferente, e é um reflexo realmente, como a gente estava dizendo, né, da sociedade, do tempo. Tanto que no final das novelas do Viva fica uma frasezinha assim: esta novela reflete o pensamento de uma época. É. Tem Uhum. esse dizer, porque tem que, né, é muito diferente. Hoje em dia as coisas mudaram muito. E essa E coisa do você vê que, ritmo, e você vê que não tem tanto tempo assim, não não tem é? tanto tempo. As Pois é, mudanças de uns tempos para cá aconteceram muito rápido. Muito rápido. exatamente. E eu acho que essa velocidade se reflete em tudo, em tudo. Coisa do É verdade, celular, a gente mas a sociedade tem que ficar atenta, porque se a sociedade não ficar atenta, essa pressa faz com que as coisas fiquem muito rasas, sim, né? sim. E Mas eu acho você que é aquela acaba não se coisa. aprofundando. Eu acredito que a Uhum. gente chegue a um equilíbrio, né? Ah, claro, Tomara, né? Porque as claro. coisas acontecem assim, depois acontece um equilíbrio, né? O começo às vezes é muito, Claro. né, Porque radical, forte, tudo tem um preço, né, minha filha? Então, né? daqui a pouco essa agilidade toda, essa coisa rasa, vai começar a dar o seu efeito. Sem E aí dúvida, e as não é só a pessoas questão vão começar a da perceber que é, precisam ir mais na e, essência, que o e mais raso é fundo, mas raso. é raso, mas não só isso, até por questões de saúde, né? Muita crise de ansiedade, muita, né? As pessoas estão tá tudo muito rápido, muito veloz, e isso não faz bem nem para a saúde. Então, Uhum. o equilíbrio se faz necessário, se Sem faz dúvida, necessário. sem dúvida. É. É isso aí. Ai, Tem alguém que gente. escreveu aqui, Cacildes, grande Mussum, saudade de Mussum. Oh, bons tempos de Mussum. Ei, Cacildes? Cacildes! Tá certo. Gente, já deu uma hora e 17 minutos de live. Foi É, muito bom. bastante isso rápido, né? Passa rápido, né? A gente não Nossa, viu. foi mesmo. Passou bem Foi uma rápido. conversa maravilhosa aqui, né? Bem produtiva, um papo super. Muita descontração, ao mesmo tempo a gente aprendeu muito com vocês, a galera aqui participativa também, isso é bom quando a galera está participando, a gente vê que o público também está do nosso lado, né? Seja Foi muito virtualmente, agradável. os fãs também de vocês que estão todos aqui também participando, uma coisa bem coletiva, né? Que fez Que com que a gente bom. aproveitasse esse momento que para a gente, um momento curto, mas que deu para a gente falar muito, 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 muito sobre arte. Né? E Ai, se que pudesse, a gente gostoso. teria ainda mais assuntos ainda, com certeza. Sim, muito gostoso mesmo. Adorei o bate-papo. Foi ótimo. Bem, Quero agradecer o professor Felipe, agradecer a Bárbara, maravilhosa, a Vanessa também, super atriz. Eu sou muito fã de você, da família toda. Muito obrigada. Né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Desde criança. Que bom. ai, gente, Foi um papo ótimo. eu agradeço Felipe. muito. Oi. Muito obrigada, viu, pelo convite. Já é a segunda live que a gente faz. Sempre super gostoso. E eu vou salvar e deixar a live no meu Instagram, né, no IGTV e também no YouTube. Só para Tá avisar bom. isso. É, Vou deixar salvo aqui no feed. aproveita o da Vanessa, porque eu não sei fazer nada disso. Eu sou de outra geração.
Eu vou deixar No salvo aqui. Instagram e olhe lá. E tá Olha, muito gente, bom. Nossa, não sei nem o que falar, foi uma honra tão grande. Jorge, muito obrigado por ter aceitado esse convite para estar apresentando junto comigo. Bárbara, Foi uma pela honra. primeira vez, amei te conhecer, já você Maravilhosa. há muito tempo. E mais pra frente tem um TBT um live, né, do Jorge, que ele faz com vários atores, né, que ele também queria estar te convidando para fazer no próximo ano. E eu também, que é o meu quadro que eu faço, que é o Felipe Guidetti Conversa, que são vários atores, diretores de teatro, de cinema, né, então, assim, eu queria muito convidar você também para o próximo ano. A Vanessa já participou comigo, o Jorge já participou. Então, depois do próximo ano, né, que tem uma tranquilizada na turnê com o espetáculo, eu queria muito te convidar. E o Jorge para o TBT um live também, né, Jorge? É um projeto muito legal que você faz. Né? Com maior Vai ser uma honra. Obrigada, gente. Uma Meus boa amores. noite para vocês, Boa para noite. todo mundo que participou. Mãe, beijo. Obrigada. Filha, Até amanhã. até amanhã. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Felipe. Vanessa, Obrigada. Jorge. Tchau, Muito Jorge, obrigado. Felipe. Obrigada. Boa noite, Tchau. Vanessa, Obrigado. Jorge, Bárbara. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Beijos, galera. Muito Pessoal, ter obrigada. participado Valeu. aqui. Um beijo. Peraí. Tchau. Deixa eu ver o que eu desligo aqui. É no xizinho. Eu vou ser o último a É, sair, eu não- eu vou fechar, que eu vou salvar. Eu não estou encontrando aqui o xizinho no meu. Acho que eu consigo Então fechar. você desliga que a gente faz de uma vez. Eu fecho aqui. Obrigado, viu, meu amigo? Um Obrigado, beijo. valeu. Obrigado, pessoal, que Beijo. participou aqui. Tchau, gente. Obrigado.